Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Já estamos aqui, pessoal, no 13º vídeo, 13ª lição. Estivemos estudando aqui Provados pelo Fogo. Hoje nós vamos estudar Cristo no Crisol. E como foi prometido, pessoal, no 13º vídeo, né, os planetas se alinharam e eu não estou aqui sozinho, né? Olha só o que temos aqui, vai! Temos aqui o Alexandre, temos o Ricardo, nós estamos nós três aqui com os velhos tempos, né? Graças a Deus, as agendas das esposas, nossas agendas bateram, estamos aqui. Trata de dar o like, porque foi difícil levantar daqui. Pessoal, o tornozelo não ajudou muito. Com certeza, né? A idade está chegando. Então eu espero que vocês continuem curtindo. Teremos a participação do Marcos André. O Marcos ainda não teve essa oportunidade de estar aqui gravando presencialmente, mas está lá preparando o quadro na linha do rodapé, as perguntas para discussão. Teremos aqui na linha na ponta da linha, né, com o Ricardo e com o Alexandre, e teremos também aquela ponte literária, onde nós vamos apresentar para vocês aqui mais um livro da literatura clássica, um livro de 1866 de Charles Dickens, né, que é o livro O Sinaleiro. Então, o Ricardo vai trazer daqui a pouco, né, o resumo e a ponte com Cristo no Crisol. Beleza, pessoal? Como o Ricardo já falou, não esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal aqui. Se você já é inscrito, acione o sininho para você receber os alertas todas as vezes que nós lançarmos um novo conteúdo. Beleza, pessoal? Então, por enquanto, chama a vinheta. Bom, pessoal, aproveitando aqui, nós três vamos trazer então para vocês aqui os comentários. Nas Olimpíadas dos comentários aqui, o que aparece para mim é a Edilza Nascimento, nossa irmã querida, que está conosco há muito tempo, participa conosco também aqui dos cultos de quarta-feira da Igreja Central aqui de Campo Mourão. E ela deseja um bom sábado. E no comentário dela, a Valdenice Cerqueira comenta dizendo assim que ela é Valdenice Mártires Cerqueira de Presidente Prudente, aqui, né, no sul de São Paulo, perto aqui já do norte do Paraná. Graças a Deus o Ricardo melhorou, voltou às atividades do grupo, os pastores virtuais que amamos ouvir, pois explicam com amor, inteligência e fé. Amém. Obrigado aí, Valdenice, né, pelo carinho, pelo comentário. A Edilza também deixa assim, curtido, comentado, compartilhado, boa semana. Assisti o finalzinho do culto lá, né, de quarta-feira, que vou tentar chegar a tempo. De qualquer forma, conto com as orações de vocês. Me diagnosticaram com DRC, então estou focada no tratamento. Eu não sei o que é DRC. Não sei também. Não sei também, depois a gente vai pesquisar, Edilza, né? Mas o Ricardo vai pesquisar aqui enquanto, agora é bom os três estão aqui, né, acompanhando. A Margarida Mello, boa tarde, vocês são uma bênção, obrigado Margarida. Intelectus, né, comentando aqui com os três mãozinhas de oração, mas obrigado. Margarida Mello ainda diz assim, eu sou de Recife, mas no momento me encontro em Resende, no Rio de Janeiro. Estou frequentando a igreja da cidade Alegria, Cidade Alegria. Do Rio de Janeiro, perto aí do Marcos André, que está aí perto. DRC, doença renal crônica. Renal crônica. Rins. Dos rins. Então, que Deus restaure aí os rins da irmã Edilza. Camilo dos Reis Neto diz assim, feliz sábado, mais um tema abençoado. Hoje estou em Florianópolis. Os nossos irmãos estão, né? Mudei de Curitiba para Florianópolis. Legal, né? Curitiba também é uma cidade que tem uma igreja bem forte lá. Adriana Kuhn diz assim, olá, feliz sábado todos presentes. Ela levanta a mão, né, na chamada aqui. Nossos pastores virtuais, o Lúcio, o Marcos André, Ricardo e Alexandre, já a lição na mão e vamos por mais um estudo abençoado. Uma semana abençoada e motivada, cheia de coisas boas. Amém. Para todos nós, na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, Adriana. Obrigado aí pelo comentário. Alegre, motivado. Marinalva Ferreira, feliz sábado, irmãos em Cristo, trimestre quase acabando, esse é o último vídeo, né? Mas temos a esperança de que seguiremos aqui. Vocês são uma bênção, obrigado Marinalva, e que tenhamos uma feliz semana desde Astúrias, lá na Espanha, vizinha do João Cavaco. A Shirley Barros, direto aqui de Vila Bela da Santíssima Trindade, lá em Mato Grosso, amo ser uma entrenariana, será que é assim mesmo que se escreve? Olha, Schiller, entrenariana, entrelinhariano, entrelinhense, ou seja, faz parte do grupo aqui. Parabéns, meninos, pelo empenho. Valeu. Entrelinguista, nossa.
Tem time de futebol agora. Jeff Gerald S7, feliz sábado a todos. Deus abençoe sempre esse belo trabalho e lhes dê cada dia mais sabedoria e comunhão com Ele. Obrigado, Jeff, pelas orações. Marta Matoso diz assim, esperança. Marta Matoso de Prazeres, Jaboatão dos Guararapes. PE é Pernambuco, é isso? PB é Paraíba, né? A gente já teve essa conversa. E a irmã já me corrigiu, mandou tabelinha no comentário. Mas tudo bem, a gente aprende as siglas lá de cima. Marta Matoso também diz assim, né? Obrigado pelas orações, peço que continue orando por mim, meus filhos, pela Juliana Carolina, que ainda está na UTI. E não é fácil, pessoal. Às vezes eu cumprimento o pessoal da igreja, né? Pergunto, está tudo bem, Lúcio? Eu falo, eu estou bem, estou respirando sem ajuda de aparelhos, né? Eles acham que é brincando. De certa forma é um cumprimento, mas é verdade. Porque a gente vê a necessidade de respirar sem ajuda de aparelhos, quando, que nem a Juliana está hoje numa UTI, com aparelhos, monitorando tudo mais. Que Deus restaure, né? A saúde e a vida aí da nossa irmã Carolina, Juliana Carolina. Joivaldo Quirino, boa tarde. Boa tarde de sábado, que alegria com a volta, né, do Ricardo, tá aqui, graças a Deus. Feliz sábado a todos. A Valdenice ainda comenta aqui que, vamos ver, deixa eu só colocar aqui. Ah, tá, ela só é o mesmo comentário. Maria Lúcia Machado Figueira, olá meninos, tudo bem? Tudo bem. Saúde, Ricardo, você é fantástico. Ó, esse trimestre, ele não veio com a camiseta, bem hoje. Esse trimestre está sendo fantástico. Pena que estamos chegando ao fim. Realmente estamos, Maria Lúcia. Assistindo daqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E tenho amado. Obrigado, Maria Lúcia. Obrigado por você ter dedicado um pouquinho do seu tempo, ter comentado aqui, ter mandado o seu alô. É muito gostoso. Lições fortes da Bíblia. Olá, pessoal. Deus abençoe o estudo. Amém. Helena Saraiva. Hashtag fui até o segundo Marcos. André, até a última lição. Feliz semana. E chegamos nela, né, Helena? Helena comentando todas as lições aqui. Obrigado. Helena é muito importante. E Vegetariano Consciência também, sempre comentando conosco, ela diz assim, essa lição tem sido maravilhosa. Muita gente passando pelo crisol, eu também, mas Deus no controle. Paz para todos vocês. E ela deixa lá o curtido, comentado e compartilhado, CCC. Marbete Lopes, olá família amada, meu coração fica acelerado quando estou degustando nosso banquete celestial. Não sou da leitura, mas já amo esses resumos do Ricardo. Só que esse não consegui nem ouvir, só pro gênio, né? Mesmo direto de Porto Velho. Acho que eu não entendi, acho que o corretor comeu alguma coisa aqui. Só pra gênio. Só pra gênio. Quer dizer que foi difícil a última. Até o resumo dele. É que ele trouxe várias histórias do conto, né? Da caverna, lá, Noite na Caverna. Direto do Porto Velho, Espírito Santo? Não, Porto Velho, Rondônia. Porto Velho, Rondônia. Eu acho que ele tá falando que foi difícil, foi pesada a história, né? Foi, né? Porque você trouxe, são várias histórias, né? E aqui nos comentários nas entrelinhas, João Cavaco, louvado seja Deus pela exposição em relação à analogia ou metáfora da semente, né? Solicitava as orações pela ação de Deus no mundo para com paz, segurança alimentar, energética, estabilidade econômica, da inflação e taxas de juros, equilíbrio climático e proteção de tragédias, né? Percebe que os problemas vão se acumulando, né? Vão. O mundo está num crisol, parece. O mundo está num crisol, isso é título do vídeo aí, auxiliar. Ele coloca aqui nos comentários sobre as dificuldades e a comparação com a semente, que ele gostou, né? As etapas da vida com Jesus. E aí, nas conclusões, ele traz assim que a constante escolha em liberdade eterna. E aí, resumindo que mais ou menos o que ele fala, que ele traz aqui que em 1 Samuel 2:12 a 18 revela que Deus fala a todos, assim como fez com Samuel, filho de Ana, que fora estéril, e que por sua influência se tornou profeta, ao contrário dos filhos de Eli, que já era do sumo sacerdote do tabernáculo. Deus revela-se a todos, sem diferenciação, comenta aqui o João Cavaco, ou desigualdade, e quem escolhe a diferença de vida e de aliados espirituais são as decisões em liberdade ao ser humano. João Cavaco, peregrino na IAS de Lisboa, lá em Portugal, uma das nações estadas em guerra militar, ele coloca aqui, em crise econômica e energética. Ele está aumentando aqui os adjetivos da União Europeia. E tá feia a coisa mesmo, né? Mas vamos seguir em frente, né? A Marta Matoso ainda coloca aqui, olhem pelos... Que vai piorar. É só o princípio das dores. Princípio. Olhem pelos filhos que se afastam de Deus. Ela pede a Marta Matoso, né? Que temos muitos aqui. Orem por todos que estão com depressão, né? E a Sandra Bittar já colocou aqui que está orando.
O Ricardo colocou 26 aqui, também não entendi por que o mnemônico 26. 26 é porque foi o 26º comentário. Isso. Ah, tá, ele tá contando. Coloca o grauzinho lá. Que Deus abençoe esse ministério, Carlos Batista, né? Obrigado, Como Carlos. se tivesse 26 graus aqui. Não, 26º, esqueci de colocar o grau, mas é do... como que é? Numérico, né? O ozinho, quase escrito. Ordinal, agora lembrei, Isso. é o ordinal. Eliene Lúcia Dias, glória a Deus pela vida de vocês, bênção dele sobre a vida de vocês e familiares. Obrigado, Eliene, a gente precisa mesmo, porque a gente estava comentando em off aqui que não é fácil, né? Os desafios da vida são grandes aqui, e nós estamos aqui. A Paty Santos, né, comentou aqui: Richard, feliz em te ver. Olá, meninos, sinto que vocês são homens valorosos de oração. Obrigado. Por isso peço que orem por várias famílias de amigos meus que ficaram enlutados na semana passada. Estamos passando pelo crisol da morte, mas crendo nas promessas do Senhor. Foram 4 perdas num espaço de 3 dias. Paty Santos. A Sandra Bittar já colocou também a oração. Vamos estar orando, sim, para que... só Deus mesmo, não tem, né? É o silêncio e a mão no ombro, uma hora dessa, né? Não tem palavra, não tem nada, é só estamos aqui para o que precisar. Ela agradece, né, pelo carinho. Antônio Melo, obrigado, muito bom. Elci Ramos de Lima, desculpa, né? Elci Ramos de Limas. Bom que o Ricardo está de volta. Boa tarde a todos, abraços. Crispim Elcio, boa tarde, boa semana. O Senhor os abençoe. Obrigado por mais uma lição. Graça e paz, Maranata. A Sandra Bittar comenta aqui: olá, meninos e a todos aqui da família Entre Linhas. Espero que todos estejam bem e cada vez mais fortalecidos com as bênçãos de Deus. De imediato, o título da lição, Morrer como Semente, despertou 2 aspectos bem distintos aqui para a reflexão que a Sandra destaca aqui. No primeiro, ela coloca: podemos morrer como semente e sair da existência como algo encapsulado, com casca tão resistente que não se permita ampliar os horizontes. O segundo aspecto: ou podemos morrer como semente, que deixa algo para ir adiante, que dê prosseguimento, que promova mudanças. É um tipo de ressurreição. O que vocês acham? Concordo. Se a vida é nascer, crescer, reproduzir e morrer, qual a diferença do homem para uma ameba? Diz ela. Vamos meditar lá em Filipenses 2, 5 a 11 e investir tempo no estudo da palavra. É libertador. Morrer para o eu, para viver a vontade de Deus com o auxílio do Espírito Santo, é ir contra a lógica deste mundo. Em 1 Coríntios 1, 18 nos traz: a palavra da cruz é loucura. E é mesmo, né? Hoje o ser humano está cada vez mais egoísta, olha para o outro e só estabelece alguma relação se vê uma vantagem com o outro. Senão não vale a pena nem estabelecer relação. Né? Quanto aprendizado, diz aqui a Sandra, estou exultante com o tamanho desafio de vocês em disseminar e nos contagiar com a verdade. E acreditem, o Espírito Santo agiu, age e agirá sempre em vocês, contagiando-os e nos contagiando também. Muito agradecida, hashtag fui até o 2º Marcos, fui até o 5º Lúcio. Grande abraço, obrigado, Sandra. A gente fica muito feliz de receber esses comentários. Então, rapidinho, só um resuminho da semana passada, não da semana passada, mas da ideia geral, talvez, porque ficou, acho que algo que o rapaz comentou que não conseguiu fazer a ponte. Gente, a gente falou, nós falamos muito essa questão da semente, falamos do verso para memorizar, que o sentido original do verso áureo lá não se referia a nós, e sim a Cristo, como sendo a semente. Nós somos os ramos enxertados. Os ramos, inclusive os ramos naturais e os ramos enxertados. E o livro, que A Noite na Taverna, ele eu trouxe a questão da morte, né, porque o tema era morte no crisol. Trouxe a questão da morte, só que uma morte sem sentido. Uma morte onde não tem a semente de Cristo, onde não há ramo enxertado, não há ramo de coisíssima nenhuma. Mais infeliz dos homens. Todas aquelas histórias terríveis daquela literatura que eu trouxe era para exemplificar isso. Uma morte sem semente. Sem a semente de Cristo. Sem a semente. Legal. Rose Sanches, que chatice esse programa. Legal, Rose, obrigado pelo comentário. Não assiste, minha querida. Carlos Souza. Olá, queridos e amados irmãos Entre Linhas. Mentira, pode assistir sim, comenta. Comenta mais. Pode dar negativo também, pode dar negativo. Comenta várias vezes que chatice, inclusive, que aumenta o engajamento. Pode comentar bastante, a gente agradece. Eu não agradeço, não. Eu agradeço. Carlos, 2 a 1. Carlos Souza. Olá, queridos e amados irmãos Entre Linhas. Faz tempo que não comento, mas estou
estou firme e forte, assisto todos os clipes. Só estou sem tempo para comentar, mas #fui até o segundo Marcos. Isso aí, Carlos Souza, obrigado, né, por ter achado um tempinho aí e ter comentado. A Hilda Pinheiro, né, a mãe do Ian, que bom Ricardo de volta, filosófica lição com ele. Lição maravilhosa que só nós podemos absorver em nosso crescimento espiritual e neste canal dinâmico. Vocês são excelentes, que Deus abençoe a saúde do Ricardo e de todos vocês e também da família. Aqui nós, Hilda e o guerreiro Ian. É isso aí, um abraço. Manda um abraço pro Ian também, ele gosta de... Abraço, Ian. Aí, Ian, 3 abraços hoje, hein, Ian? Francisco Lima, é muito bom esse aprendizado, continue com essa forma de passar o conhecimento. E ele comenta ainda, essa morte é imprescindível para um novo nascimento, como Jesus ensinou lá a Nicodemos. E ainda ele encerra, né, o Francisco Lima, dizendo assim, seria pedir muito para que vocês fizessem uma lista dos livros mais interessantes expostos nos estudos? Aí Francisco Lima, né, teria que realmente ver, porque o que é interessante para nós, talvez não seja para ele, né? Mas na capa de todos os livros, em todos os vídeos, né, tem o nome dos livros, né? E eles já passaram por uma filtragem muito boa, né? Quando o Ricardo traz aqui é porque realmente já houve uma filtragem, já tem a ver com a lição. Então seriam os 13 livros, né? Se eu fosse indicar. 12 que teve o dia que o Ricardo foi. Teve um dia sem a ponte literária. Beleza? Mas Francisco, muito obrigado aí pelos seus comentários, obrigado a todos vocês que comentaram, obrigado também a você que está simplesmente assistindo, não vai ter tempo de comentar, mas eu sei que só o fato de assistir, você está aí digerindo esse banquete, talvez você gosta mais de uma parte do Marcos, do Alexandre, do Ricardo, ou só dos comentários do que o Lúcio faz, não importa. Nosso muito obrigado por você dedicar o seu tempo, que é o bem mais precioso, é a sua vida, a sua saúde, seu tempo, e você está dedicando aqui para estar, né, consumindo um material que para nós é muito importante, foi muito bom para preparar ele, então nós cremos, né, que também deve ser muito bom para vocês, ocupar o tempo de vocês com a gente discutir isso, né, coisas elevadas, né, e não ficar discutindo coisas que lá na mídia, misericórdia, é só porcaria. Beleza, pessoal? Bom, então vamos agora ao que interessa. Agora nós teremos aqui então os 3 aqui, né, na ponta da linha, com o Ricardo, com o Alexandre, comigo, mas antes tem que chamar o nosso amigo o Marcos André, que vai continuar no mesmo lugarzinho dele lá, né, que ele vai trazer para nós aqui na linha do rodapé, e ele, mesmo lá remotamente, vai trazer também para nós uma palavra de oração e iniciar então esse vídeo. Chega aí, agora é com você, Marcos. Olá, você que nos acompanha através do canal Entre Linhas, eu sou o Marcos André e mais uma vez é uma satisfação estar aqui estudando a Bíblia junto com você. Hoje, na última lição desse trimestre, eu nem sabia que dava para aprender tanta coisa assim sobre o sofrimento. Nós tivemos aí um trimestre rico e aprendemos muito, tiramos muitas lições preciosas da Palavra de Deus, orientados sempre pelo Espírito Santo, porque sempre buscamos a presença de Deus antes do nosso estudo. Hoje não será diferente, eu quero convidar você a orar comigo, buscando a orientação do nosso Deus, para que assim possamos compreender um pouco melhor esse tema que talvez seja, de toda a lição que nós tivemos, o tema mais importante de todos. A lição encerra com chave de ouro. Vamos orar? Santo e bom Deus, muito obrigado por esse trimestre, muito obrigado pelas lições que aprendemos aqui. E mais uma vez, Senhor, muito obrigado porque o Senhor tem nos orientado com o Teu Santo Espírito. Nós pedimos que mais uma vez o Teu Santo Espírito esteja aqui nos guiando. E mais uma vez, Senhor, te pedimos que o Senhor nos auxilie para que possamos compreender a Tua vontade, o que o Senhor deseja nos ensinar através dos textos que serão lidos aqui e através dos argumentos que serão utilizados aqui por mim, pelo Lúcio, pelo Ricardo, pelo Alexandre. Te pedimos também que o Teu Santo Espírito esteja operando no coração das pessoas que nos acompanham, para que assim, Senhor, possamos todos no mesmo Espírito compreender e viver aquilo que o Senhor planejou para cada um de nós. Nós te pedimos também, Senhor, que o Senhor visite os nossos lares, os nossos familiares, onde quer que eles estejam, especialmente aqueles que ainda não tiveram um encontro verdadeiro com Cristo ainda, para que o Teu Santo Espírito, operando no coração deles, assim como opera no nosso, possa nos converter para o Teu reino a cada dia. Te pedimos isso em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, hoje a lição termina, como eu disse, com um tema importantíssimo. Não dá para falar sobre sofrimento, não dá para falar sobre crisol, não dá para falar sobre perseguição sem falar sobre Cristo, sem falar sobre aquilo que Cristo sofreu por nós. E é sobre isso que a lição vai tratar nessa semana.
de uma maneira espetacular, segundo o que eu li aqui, segundo o que eu já estudei. Na parte de domingo, fala sobre os primeiros anos da vida de Jesus Cristo, né, no qual ele passou por pobreza, por falta, por preconceito, por perseguição. E aí o autor pergunta o seguinte: pergunte a si mesmo, até que ponto sou sensível ao pecado que existe ao meu redor? Ele me incomoda ou por causa do meu coração endurecido estou apegado a ele? Se você está insensível ao pecado, pode ser por causa das coisas que lê, as coisas que assiste ou até mesmo por causa daquilo que você faz, né? Então pense a respeito disso, pense a respeito de como o pecado tem sido visto por você. Jesus Cristo, ele viu o pecado com horror, né? Jesus Cristo, ele precisou em alguns momentos estar diante de situações que causaram nele muita dor por causa do pecado desse mundo, não por causa do pecado dele, porque Jesus jamais pecou. E nós, quando estamos diante do pecado, a nossa atitude muitas vezes é de atração. Quando nós participamos de alguma programação na igreja, alguma programação assim que tem oportunidade de cada pessoa fazer uma pergunta e coisas assim, fico impressionado com a quantidade de pessoas que fazem perguntas sobre aquelas questões de pode ou não pode. A impressão que dá é que as pessoas estão se perguntando assim, o quanto eu posso continuar em pecado e ainda ser salvo? Quando o que nós deveríamos estar buscando, na verdade, é o quanto nós podemos nos afastar do pecado. Se nós tivéssemos o mesmo Espírito de Cristo, nós estaríamos preocupados em nos afastar do pecado e não preocupados em o quanto nós ainda podemos continuar perto dele. Na parte de segunda-feira fala sobre Jesus sendo rejeitado no templo, na sua cidade, pelos seus amigos, pelos religiosos dos seus dias, né, pelos seus familiares até. E essa rejeição que Jesus Cristo sofreu acontecia pela santidade dele, pelos atos que ele cometia, atos de amor, né? Aí na pergunta diz assim, como o exemplo de Cristo pode nos ajudar a lidar melhor com a dor e com a rejeição? De que modo podemos aplicá-los à nossa vida? Muitas vezes nós somos rejeitados não por causa de Cristo, né? Mas quando somos rejeitados por causa de Cristo, e isso acontece também com muita frequência, nós devemos nos lembrar do exemplo de Cristo. Cristo disse isso, se nós somos seguidores de Cristo, nós vamos ser rejeitados. Então o cristianismo popular, aquele cristianismo de tapinha nas costas, aquele cristianismo popular, não é o cristianismo de Cristo. Isso é a primeira coisa que nós devemos saber, né? Se nós somos rejeitados por Cristo, nós estamos no caminho certo. E isso também deve estar muito presente em nossa mente, já que nós somos, segundo a Bíblia, o perfume de Cristo, tanto para o bem quanto para o mal. Algumas pessoas, ao sentirem o perfume de Cristo em nós, vão se aproximar de nós porque desejam obter salvação. E algumas pessoas, ao sentir o perfume de Cristo em nós, vão se afastar, porque o perfume de Cristo vai ser para elas cheiro de morte. Alguns cheiros de vida para a vida e alguns cheiros de morte para a morte. Está lá em 2 Coríntios, no capítulo 2, a partir do verso 14. Então, é muito natural que quando nós nos aproximamos de Cristo, nós vamos perder a companhia de algumas pessoas. Precisamos estar preparados para isso. Não vamos mais agradar a todos como agradávamos antes. Na terça-feira fala sobre Jesus no Getsemane, que realmente demonstra ali o profundo sofrimento que Jesus Cristo passou nos momentos que antecederam a cruz. E o autor da lição fala sobre o fato principal, que é o fato de que Jesus Cristo estava cheio levando sobre si, né, os nossos pecados, levando sobre as suas costas os nossos pecados, e por isso ele sentiu a separação com Deus, né? E o autor pergunta assim, pense no que aconteceu com Jesus no Getsemane. Os pecados do mundo inteiro começavam a cair sobre ele. Tente te imaginar como deve ter sido isso. Primeiro, nenhum ser humano jamais passou por algo assim. O que significa, o que isso nos diz sobre o amor de Deus
E que esperança traz para nós, né? Então Jesus, ele foi até as últimas consequências. A cruz, ela não foi um evento isolado, ela não foi algo que aconteceu por acaso, mas Jesus Cristo planejou aquele momento, ele se entregou, né? Ele diz, ninguém pode tomar a minha vida, eu a dou voluntariamente. Ele também, lá em Apocalipse, diz que ele foi o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo, ou seja, quando o mundo foi fundado, ele já sabia que precisaria passar pela cruz. Mesmo assim, ele não deixou de nos amar, ele não deixou de nos criar ali, mesmo sabendo o quanto isso custaria. Então isso nos dá muita esperança, né, do quanto Deus está disposto a nos amar, do quanto ele está disposto a ir por nós. E na quarta-feira fala sobre o Deus crucificado, fala que Deus foi levado à cruz, né, a maior punição para o único homem inocente que já existiu. Então, alguns eventos sobrenaturais aconteceram, né? Houve trevas, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, os túmulos se abriram, houve um grande terremoto, né? E a pergunta é a seguinte: ao passar por lutas, que esperança e conforto você pode tirar da realidade do sofrimento de Cristo na cruz? Bom, o meu pecado estava lá, né? Então a cruz, que é o maior ato de amor que já ocorreu por mim, porque o meu pecado também estava sendo depositado sobre Jesus. Então isso me dá esperança de saber que o meu pecado já foi pago e eu posso me sentir salvo em Cristo. E na quinta-feira o autor termina falando sobre o Deus sofredor e os seus seguidores, falando que todos nós podemos nos preparar para sofrer por Cristo. Se estamos com Cristo, nós devemos sofrer, e Cristo já nos preveniu junto a isso, né? Mas ao mesmo tempo, em João no capítulo 10, verso 28, ele diz que aquele que foi entregue a ele pelo Pai, ele jamais o lançará fora, ele jamais deixará escapar das suas mãos. Sabe, a cruz, ela não foi um acidente, a cruz foi planejada. Deus planejou que um dia Jesus Cristo morresse. Lá em Isaías 53 diz que foi da vontade de Deus fazê-lo enfermar. Sabe, quando Jesus Cristo planejou nos criar, ele sabia que ia morrer. Mesmo assim, ele nos amou. Esse pensamento deve nortear todos os demais pensamentos que nós temos. Nós devemos passar por todo sofrimento ou por toda angústia que o cristianismo, porventura, nos impuser, pensando que Jesus Cristo sofreu aquilo que jamais qualquer homem sofreu. E nós devemos pedir a Deus para sofrer pelos mesmos motivos que Jesus Cristo sofreu, porque a cruz foi sim muito sofrimento. As pancadas que Jesus Cristo sofreu, a humilhação que ele sofreu, foi um sofrimento muito grande. Mas o maior sofrimento foi a separação do Pai. E muitas vezes nós reclamamos dos sofrimentos que passamos no nosso corpo físico, mas jamais reclamamos quando estamos afastados do Pai, quando a falta do Pai está sobre nós, que possamos ter como Jesus Cristo esse mesmo sentimento. Bom, eu termino aqui a minha participação e no final volto com as perguntinhas para discussão. Hoje você estará com o Ricardo, com o Alexandre, com o Lúcio e certamente teremos aí muito conteúdo para absorver. Chegamos à última lição, mas ainda não chegamos ao final. Um abraço, bom estudo a todos e até daqui a pouquinho. Valeu, Marcos. Obrigado aí pela sua oração, obrigado por suas palavras, pelo seu empenho, também pelo seu carinho e dedicação ao canal Entre Linhas aí. Mas, graças a Deus, esse semear está dando frutos, né? Muitas pessoas aí se aproximando e se ocupando, né, esse tempo eterno com as coisas eternas. Bom, pessoal, vamos então agora na ponta da linha. Teremos aqui a participação então do Ricardo, presente aqui, já vai trazendo a ponta da linha de cada dia. Depois a gente passa para a ponta da linha aqui com o Alexandre. E aí depois vem só as entrelinhas com o Ricardo, beleza? Enquanto isso vai ficar os três aqui, tá? A gente só vai adaptar um pouco a questão aqui do som e espero que fique bom aí pra vocês. Então chega aí, Ricardo, agora Eu já tô aqui. com você. E ele já tá ali. Eu já tô aqui. Eu só vou passar isso aqui pro Alexandre, pra ele poder comentar. Aí, pronto. Beleza. Vamos lá, gente. Tá. Som. Eles estão vendo lá em casa. Você testando. Então vamos lá, gente. Lição 13. Por quê? Porque ele não vai cortar. Não vai cortar.
Fala oi pro seu... Pede desculpa. Oi, desculpa. Aí. Então vamos lá. Lição 13, gente. Cristo no crisol. O verso áureo, o verso central, está lá em Mateus 27. Lúcio, fica quieto aí. Não, eu ia só pegar. Não, aqui, fica aqui. Eu sei que você ia sair. Vamos lá. O verso áureo é Mateus 27, 46, gente, que diz o seguinte, nesta tradução. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus chamou em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. Isto quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Bom, gente, aqui nós temos uma má compreensão, muitas vezes, em razão de não entender muito da cultura, do estilo judaico. Por quê? É uma prática de dizer só o começo da frase e não o verso inteiro, o salmo inteiro. Mas quem escuta e quem sabe dessa tradição, entende o que está sendo dito. Só que nós estamos aqui milênios de anos, muitos milênios depois, e se a gente para aqui, Deus meu, por que me desamparaste, a gente pensa o quê? Olha, estava se lamentando. Não é bem assim. E eu vou mostrar para vocês por que não é bem assim. Seria tipo batatinha quando nasce... Espalha a rama pelo chão? Parou, né? A pessoa já sabe completar. Exatamente. Porque faz parte da cultura. Isso, exatamente. Como não faz parte, que na verdade faz parte. Porque a gente tem de cor todos os salmos. Só que a gente não tem de cor, né? Exatamente, esse é o ponto. Então vamos lá, gente. Salmo 22 diz o seguinte, é o Salmo de Davi, para cantor mor. E Salmo 22:1 diz o seguinte, Deus meu, por que me desamparasse? Eli, Eli, lama sabachthani. Aqui no caso hebraico, ou no caso foi dito em aramaico, mas estava se referindo nesse texto. Mas vamos continuar? Vamos. Por que te alongas das palavras do meu branido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém, tu és santo, o que habitais entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram, e tu os livraste. A ti chamaram e escaparam. Em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu, verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim. Estendem os beiços e maneiam a cabeça, dizendo, confiou no Senhor, que o livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, o que me preservaste, estando ainda ao seio de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o Senhor Deus, desde o ventre de minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto, e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Baçã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração, como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco e a língua se pega ao paladar e me puseste no pó da morte. Pois me rodeiam cães, ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Poderiam cortar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam. Repartem entre si os meus vestidos, lançam sorte sobre a minha túnica. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Força, eia lute, minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada, a minha predileta, única força do cão. Salva-me da boca do leão. Sim, ouve-me desde as pontas dos unicórnios. Então declarei o teu nome aos meus irmãos. Louvar-te-ei no meio da congregação.
vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Todos vós, descendentes de Jacó, glorificai-o, e temei todos vós, descendente de Israel, porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto, antes que ele clamou, o ouviu. O meu louvor virá de ti, grande congregação, e pagarei os meus votos perante os que temem. Os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor. Os que buscarão o vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra lembrarão, se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante a sua face, porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Todas as grandes terras comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, como também os que não podem reter a sua vida. Uma semente o servirá. Falará do Senhor de geração em geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer. Portanto, ele o fez. Então, esta pequena frasezinha aqui quer dizer tudo isso. Puxa o salmo inteiro. O salmo inteiro. E vocês conseguiram, enquanto eu estava lendo, quem conseguiu manter a concentração na leitura, o caráter profético daquele salmo? Tem um texto ali muito forte. Oração de Messias, né? Oração do Messias. Sim. E vocês perceberam que tudo aquilo que está lá no salmo estava acontecendo naquele momento? E iria se cumprindo. Já, naquele momento em que Cristo estava falando, estava se cumprindo boa parte. Ele já tinha sido ferido nas mãos, ferido nos pés, a túnica tinha sido apostada e assim por diante. Então vamos lá. A gente testemunhar dele, né? Que nasceria, a geração que viria. Né? Exatamente. Essa é a parte que ainda está acontecendo. Estamos aqui. Sábado, gente, vamos lá. Na ponta da linha, o autor ele vai lançar a seguinte indagação: como o pecado e o sofrimento surgiram pela primeira vez? Eu vou adiantando para vocês, gente, isso é uma pergunta muito complexa, muito complicada, envolve muitas questões pessoais, muitos conflitos internos de cada pessoa. Infelizmente, eu tenho visto muitos ateus que têm muito mais amor, ateus declarados, com muito mais amor ao próximo, com muito mais sentimento de compaixão pelo próximo do que muitos professos cristãos. E o problema deles não é a questão de negar a existência de um Deus, o problema deles é a origem do mal. Eles não conseguem entender a questão, se existe um Deus, por que esse Deus deixa todas essas maldades? Você começa a dialogar com eles e não, o raciocínio deles vai lá, começa a querer negar a existência de Deus, mas desemboca sempre para a origem do mal. E a gente tem que ter respeito por essas pessoas. Gente, são questões, são conflitos internos que a pessoa tem que a gente nem imagina. Eu posso dar um spoiler para eles? Fica à vontade. Na próxima lição, pessoal, fazendo aqui o merchan, vida, morte e eternidade. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. E a primeira lição, rebelião em um universo perfeito. Então, para entender, né, que o autor está perguntando aqui, né? Sim. Como entender a origem do pecado. E veja bem, precisa de muito mais do que um trimestre. E não vai ser numa liçãozinha de sábado que nós vamos tentar responder, mas o autor nos traz uma resposta enlatada para a gente desenvolver o raciocínio, porque o tema principal também não é esse. É a semente da resposta. Exatamente. Tem livre-arbítrio, ele vai falar, né? Seres livres abusaram da liberdade de Deus. Isso levaria a uma outra questão. Deus sabia de antemão, uma vez. Aí fica toda aquela questão do trilema de Epicuro, que não cabe a gente trabalhar o trilema de Epicuro por aqui, né, na lição. Se aparecer esse tipo de indagação na lição, o ideal é, gente, trimestre que vem a gente vai vão ter 3 meses para discutir sobre isso. Sobre essa questão. Porque não haveria espaço. E o ponto mais interessante é a resposta que ele utilizou. O autor da lição fez o que a gente está fazendo aqui já faz algum tempo, né? Ele fez a ponte literária. Com quem? C.S. Lewis. E a frase é: vale a pena o risco. Interessante essa ponte que ele fez, porque o risco, e daí nós vemos isso no próximo, para quem? Para nós? Onde existiria um Deus de amor? A outra parte do trilema de Epicuro, né? Se ele sabe e não faz nada, então, será que ele é bom? Seria a outra parte. Uma pergunta é também bem complicado, né? Envolve questões sentimentais, particulares, vivências de cada um. Mas
Aí entra aquele ponto onde muitas vezes trindade, né, gente, quando se discute a questão de trindade, não trindade, se Cristo ele é o Deus encarnado, se não é o Deus encarnado, e se a gente pega esse raciocínio de vale a pena o risco e a gente, não, Jesus era um homem. Vale a pena, gente, de arriscar a vida daquele homem, daquele ser criado, como muitos acreditam, da humanidade? Agora olha a diferença. Não. Vale a pena o risco? Mas quem assume o risco? É o próprio Eterno que assume o risco. Aquele que diz assim, Erie Esher Erie. O nome do Eterno é Yahué e ele traz o significado, porque Shem é fama, reputação, e no Shemot, o livro dos nomes, que é o Êxodo, está lá o nome do Eterno, Yahué, e está lá o significado. Erie Esher Erie significa eu serei o que eu serei. E qual é a relação com o que nós estamos falando aqui? Eu serei aquele que se faz homem, que se aniquila, que mesmo subsistindo em forma de Deus, ele não se julga com usurpação por ser igual a Deus, se esvazia a si mesmo, se faz carne e corre o risco. Ele corre este risco. Uma sugestão de leitura interessante, Ricardo, do mesmo C.S. Lewis que está trazendo a citação aqui no texto de sábado, é o Anatomia de uma Dor. C.S. Lewis é um religioso e literato britânico, né? Ele escreveu, entre outros textos, Crônicas de Nárnia, mas um texto em especial muito interessante dele, que eu já li e me fez bem, foi o Anatomia de uma Dor, que é um texto de uma revolta de C.S. Lewis contra Deus, porque Deus lhe permitiu a alegria. Bom, a história, resumidamente, do livro, né, Anatomia de uma Dor, C.S. Lewis revolta-se contra Deus por Deus ter lhe permitido viver a felicidade. Então vamos entender a história dele. C.S. Lewis era um solteirão, já velho, e estava feliz vivendo sozinho. Aí ele conheceu uma moça, ele se apaixonou por essa moça, ele casou com essa moça e pouco tempo depois ela morreu. Então a inquietação dele no livro é: poxa Deus, por que o Senhor me permitiu provar da alegria de ter essa companhia? E me tirou logo em sequência. Não seria melhor me deixar sem? Não seria melhor que eu vivesse sem sentir essa alegria, para não sentir a solidão depois tão mais forte? E nesse livro Anatomia de uma Dor, C.S. Lewis disseca o seu próprio sofrimento, né? O seu próprio crisol. Então fica uma sugestão de leitura. Se você está passando num crisol, talvez você encontre um pouquinho de abraço, um pouquinho de consolo na leitura do C.S. Lewis, Anatomia de uma Dor. Legal. Avançando agora então? Vamos lá. Domingo, os primeiros anos. E aqui o autor vai dizer algo que é óbvio, né? O texto bíblico, a tradição cristã, traz pouquíssimos relatos com relação de como seria a infância de Cristo, de Yeshua, de Jesus o Hamashia, o Cristo. Mas há algumas coisas e há muitos indícios de como era esse ambiente, como era esse contexto da época, e ele nos sugere, para nós entendermos aquilo que ele chama de condições e tipo de mundo ao qual o Salvador veio ao mundo. Ele fala para nós lermos Lucas 2, no capítulo 2, que vai trazer toda a história do nascimento de Cristo. E eu recomendo para vocês, muitas pessoas já que são adventistas, tem o vídeo do Rodrigo Silva sobre justamente essa questão desse contexto, onde ele tenta explicar que nós devemos tomar cuidado com exagerar muito essa coisa da pobreza, sabe? Que não era bem assim. José e Maria não eram miseráveis, não eram paupérrimos, mas inclusive no vídeo ele ressalta um ponto que é uma dedução especulativa dele. Não tem problema nenhum de criar deduções especulativas, desde que diga antes que é uma dedução especulativa, que poderia, provavelmente, esse local onde eles foram, não seria algo similar a um hotel, mas provavelmente seria da parentela. E não tinha lugar para eles na sala de estar. Por quê, gente? Porque a palavra grega katalima, ela pode significar hospedaria, alojamento ou sala de jantar. Então, nesse ponto que entraria ali, agregaria aquele argumento, aquele vídeo que muitos aí conhecem do Rodrigo falando, que poderia ser
a família. Não tinha lugar nos familiares lá na sala de jantar, então eles foram para a estrebaria, e segundo o vídeo, que não era algo comum que acontecia, era algo que não era propriamente algo considerado imundo ou nada do gênero, né? Mas o Rodrigo Silva que me desculpa, quem que vai enfiar uma grávida na estrebaria, né? Se é casa de parente... Olha, se é na minha casa, eu me lembro da situação, seria mais ou menos assim, Alexandre, você dorme no Você vai pra estrebaria que a gente vai dar tua cama pra grávida, né? Rodrigo Silva que me desculpa, eu acho que ele nunca foi grávida. Esse ponto, gente, é a questão... Assistam o vídeo e tirem suas conclusões. A indignação do Alexandre ela é compreensível. Mas vamos lá. Outro ponto, gente, é a questão de costumes. Também eu trouxe o comentário do Russell Shield, que fala com relação aos trapos e aos panos, né? E ele diz que tem estudos, né, que era um costume da época. Era um costume da época enrolar as crianças em trapo, então propriamente não era também um denotativo de miserabilidade absoluta e miserabilidade extrema. E a oferta que eles dão? Exatamente. 2 dias depois, né, no 22, dias depois, em sinal de purificação, eles vão para Jerusalém, oferecem a pombinha e fazem o corban. O corban passa pelo ritual de purificação, e no versículo 24 a questão do sacrifício também, no templo de Jerusalém. Ou seja, todas as tradições, eles cumprem as tradições. Cara, mas qual que é a oferta que eles dão? Isso. Espera lá, mas o que o livro de Levítico diz? Que se tiver dinheiro, dá os animais, sim, né? Senão dá as pombinhas. Então presta atenção, ó. Se fosse hoje, Jesus ia receber Bolsa Família em casa, viu? Sim. Se fosse hoje, Jesus ia receber Bolsa Família. Auxílio Brasil. A família de Jesus era pobre, eles não tinham dinheiro para dar um animal grande. Isso. Então eles levaram 2 rolinhas, era a oferta do pobre. Não quer dizer que eles fossem miseráveis, não. Mas grana eles não tinham. Exatamente. E se a gente for ver a genealogia anterior, tiveram muitas outras figuras que receberiam a Renda Brasil também. Vamos lembrar da situação em que as mulheres estão ali no campo de Boaz, né? E o que era aquilo senão a medida caritativa da sociedade para amparar a mulher? E está na genealogia de Jesus. Sim. Jesus não nasceu em berço de ouro. Não. Assim. Bom, se a gente parar para analisar, se a gente for analisar a genealogia também, gente, a gente tem que ver qual é a genealogia de Jesus. Nós vamos ver isso mais para frente, inclusive acho que é na semana... Não, é na segunda-feira. Jesus é da genealogia de... Davi. Logo, o processo natural histórico, se tivesse percorrido de uma forma, vamos dizer assim, o povo não tivesse adulterado contra o Eterno, ele teria nascido aonde? Na família real. Por que os 3 reis magos bateram a porta de Herodes? Eles esperavam que Jesus fosse rei. Né? Eles achavam que ele estava lá. Eles achavam que o Messias estava lá. Então eles eram estudiosos, eles teve toda uma questão sobrenatural que os encaminhou depois para onde o Messias estava, porque eles não conseguiriam achar só pelo estudo das Escrituras. Então o que a gente pode separar disso aqui? O Rodrigo Silva, ele no seu vídeo, ele fala, gente, nem mais e nem menos. Ele desenvolve o raciocínio dizendo que eles eram humildes, que era de fato uma família humilde, mas não eram miseráveis. Mendigos, né? Entende? Entendem isso? Muitas vezes nós falamos, numa estrebaria. Não, ele traz dados que havia o costume, que não era nada assim muito absurdo, mas era algo típico de pessoas mais pobres. Mais simples. Porque se não fosse, obviamente, não passariam por isso. Sabe uma coisa que eu acho interessante? Mas não eram paupérrimos. Uma coisa que eu acho interessante é pensar na providência divina mandando os reis magos. Porque eles vão, e aí a gente vai para o livro Desejado de Todas as Nações, né? Eles vão descer para o Egito depois. Uhum. E como que eles conseguem sobreviver no Egito tanto tempo? É porque eles tinham presentes dos reis magos, sim, né? Então, Deus estava por meio dos reis magos providenciando também os recursos para que essa família sobrevivesse. E pudesse cumprir, né, todo aquele papel, realmente. Eles, como sendo uma família humilde, iam ter muitas dificuldades no Egito sem os presentes dos magos, né? Então vamos lá, gente.
o seguinte, então nós abordamos aqui o 7, o 22, o 24, falamos do sacrifício, falamos da purificação, beleza. Agora vamos lá para o próximo ponto, gente. No próximo parágrafo, a questão da pobreza, nós já abordamos bem isso, e temos uma outra passagem aqui que nós vamos dar uma lida lá, João, no seu capítulo 1. Pode vir algo bom de Nazaré? E no 43, exatamente. João 1, 46, gente, 46. Vamos lá, vamos dar uma lida aqui. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré, pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê. Então nós temos algumas coisas aqui, gente. Primeiro, existem alguns teólogos que trazem a ideia de que havia uma guarnição romana ali em Nazaré e por isso que teria sido dada teria sido feita essa pergunta. Só que esta definição de alguns teólogos, e nós encontramos, na verdade, Matthew Henry, não que é a posição dele, ele simplesmente fala que existem teólogos que trazem essa visão, mas ele próprio no seu texto, ele contesta, e ele fala o seguinte, ele fala que nos evangelhos, nós vemos ali em Nazaré, sendo utilizada a expressão grega polis, para eles, dizendo que ela seria uma cidade, que ela teria uma sinagoga própria, mas que provavelmente a surpresa com relação de Natanael seria porque as escrituras dizem que o Messias viria de Belém de Judá. Então nós temos essas duas possibilidades interpretativas. Aí nós temos ali, gente, no próximo, antes da gente ir para o próximo parágrafo, né, mas por que o autor da lição, ele quis enfatizar isso aqui, né? Ele quis dizer assim, nós vemos o preconceito pelo qual o jovem Jesus já viria passar. Eu acho que existem muitas outras passagens que deixam bem mais claro essa questão desse preconceito, mais para frente, mas o autor quis alocar isso daqui neste ponto porque ele está falando dos primeiros anos. Vamos entender que Nazaré ficava quase na Síria e para chegar em Nazaré você tinha que passar pela Samaria. Então era um lugar que tinha muita influência dos Goi. Muita influência gentílica ali. Então, muita influência gentílica e o judeu, né, ele tinha aquela visão etnocêntrica, tinha aquela visão de que o reino de Israel, no caso lá, só para vocês entenderem, reino de Judá, reino de Israel. Quando Salomão morreu, Roboão fez um monte de porcaria lá, dividiram os reinos. Com o passar do tempo, Judá ainda permaneceu, o reino de Israel caiu para os assírios e ali perderam a identidade. E Belém estava lá para cima da Samaria. Então não era originalmente reino de Judá. Isso. Então ali naquela época tinha toda essa... Judá permaneceu, manteve a identidade, apesar de depois ter caído para o Império Babilônico, mas eles conseguiram manter a identidade, coisa que o reino de Israel, o reino do sul, não conseguiu. Então também tem esse ponto que pode trazer essa questão do porquê do preconceito. Mas a gente pode abordar também etnocentrismo. Vamos trazer para o dia de hoje. Será que esta coisa de, nossa, nós detemos a verdade, não é uma vertente disso nos dias de hoje? O adventista se vê como o povo escolhido e olhar os outros cristãos como sendo goim, como sendo, não, eles são cristãos, mas são cristãos de segunda classe. Nós somos cristãos de primeira classe. Pode vir algo de bom de lá? E eu digo isso porque, não vou dizer o teor do vídeo, mas vi um vídeo recentemente de um pastor da Assembleia de Deus e ele simplesmente sobe no púlpito para falar de política. Mas não se assustem, porque o que ele fala sobre política, esse professor da Assembleia de Deus? Parecia tirado do espírito de profecia. Pode ser. Ele disse o seguinte, gente: púlpito não é lugar, não é palanque para político. A posição da igreja deve ser neutra. O meu voto é neutro. O meu voto é neutro.
Se vier alguém trazer algum político, recebo com todo carinho, com todo amor, com todo cuidado, mas ele não sobe no púlpito para fazer campanha. Meu voto é secreto, não revelo meu voto para ninguém, votem quem eu quiser e digo para os irmãos que votem de acordo com a sua convicção, de acordo com o que vocês entenderem mais adequado, e não tem nada a ver religião com igreja. Religião com política, não se deve misturar. E é um pastor da Assembleia de Deus. Pode vir algo de bom dos outros? Pô, claro que pode, gente. Um exemplo aí para vocês. Último parágrafo, nós vemos lá, gente. Primeiro ele nos fala uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, mas é verdade. Jesus, assim como Adão e Eva, são as únicas pessoas que teriam, os seres humanos, teriam vivido neste mundo sem pecado. Adão e Eva, no caso do pré-lapso, antes do pecado, então eles passaram por um período de tempo sem o pecado, nós não temos como conhecer. Eu diria que para Adão e Eva isso foi uma dádiva, mas para Jesus isso foi um fardo, né? Sim. Porque o mundo todo era um mundo de pecado, então o mundo todo atentava contra ele, o mundo todo atacava ele, agredia ele. Imagina o que é você contemplar a maldade desse mundo sem ter a maldade dentro de si. É exatamente esse o ponto que o autor ele discorre aqui na ponta da linha. A diferença de que para Adão e Eva, no pré-lapso foi uma bênção. Agora, no pós-lapso, gente, imagine a tortura deles, porque eles sabiam que eles tinham perdido. Eles tinham essa noção do que eles deixaram para trás. C.S. Lewis. Né? Não tinham experimentado o que era alegria. Então, eles sabiam que tinham perdido e eles sabiam e viam todos os dias pelo que eles tinham trocado. Então, se de um lado, do pré-lapso foi uma bênção, do pós-lapso foi uma maldição. Eles tinham todos os dias, inclusive tem um texto do Espírito de Profecia que é interessante, que fala o seguinte, que no começo, no Adão jovem, ele não entendia muito bem essa questão da morte, aceitar a morte, ele tinha dificuldade de aceitar a morte. Agora, depois de 9 séculos, ele entendeu. Vendo os bisnetos se matar, né? Vendo os filhos vendo se matar. Todas as consequências. Quando as consequências começaram a se agravar, ele conseguiu entender o porquê de fazer parte do plano de Deus a questão da morte. Então ele teve lá 9 séculos para ele entender isso. Vamos lá, gente. Vamos então agora para a segunda-feira. Desprezado e rejeitado. E nós temos aqui, gente, primeira pergunta, leia os versos a seguir, tendo em mente o fato de que Jesus é o Criador do céu e da terra, e que veio para se oferecer como sacrifício pelos pecados do mundo todo. Como esses versos nos ajudam a entender o sofrimento que Jesus enfrentou, aí um link com aquilo que a gente estava falando lá para trás, né, gente? Nós vemos lá no capítulo 12, 22, vai trazer a questão do endemoniado, do cego e do mudo. E Jesus faz um milagre, ele cura todos, e o povo, porventura, não seria o filho de Davi? Filho de Davi, gente, aquilo que nós já falamos há um tempo atrás, o Mashiach, o Messias Ben David. Dentro do judaísmo, eu expliquei para vocês há algum tempo atrás, hoje em dia existe uma visão de que existem 2 Messias. E eles falam que seriam 2 Messias diferentes. Um que teria uma missão diferente, que teria uma missão real, que seria Ben David, que é justamente isso que o povo estava clamando aqui. Nossa, seria ele, Messias Ben David? Mashiach, o Messias, filho de Davi? E os fariseus diziam, não, que ele deve ser um endemoniado. Ele expulsa pelo poder de Beelzebu. E poder de Beelzebu, exatamente. Depois nós vemos lá, gente, o próximo é Lucas 4, 21. O Mashiach, o Messias, diz que ele cumpriu, a questão de aqui se cumpriu as escrituras, e o povo fala que ele é o quê? Filho de José. E a gente pode fazer a seguinte interpretação: filho de José, o pai dele tinha o nome de José. Ou Mashiach Ben Yosef. Expliquei para vocês que são 2, não são? Um seria Mashiach Ben David e outro seria Mashiach Ben Yosef, com características diferentes. Esse seria o Messias sofredor. Nós vemos no Velho Testamento, gente, esses textos que muitas vezes parecem contraditórios.
É um Messias que vem libertar, que é o rei, coisa e tal. Mashiach ben David. E um Messias sofredor, que nós já lemos o Salmo, lembra o Salmo que nós lemos lá? Eli, lama sabachthani, que é um salmo messiânico. E nesse salmo messiânico, sofrimento. Mashiach ben Yosef. Bom, gente, e no último versículo que nós temos lá João 8, 58 e 59. Nós temos Jesus se identificando, como a expressão grega aqui, ego emi, que significa eu sou. Qual que é a relação? Eu já falei para vocês lá atrás do Shemot, o nome do Eterno, o nome do Eterno é Yahweh, e o significado do nome do Eterno. Shem é nome, é Erie, Esher Erie, que significa eu serei o que eu serei, ou eu sou o que sou. É justamente o ego emi em grego, que nós encontramos aqui na Brit Hadashah. E os judeus sabiam que aqui ele estaria se identificando como Yahweh, como o portador do Shem, do nome do Eterno. Eu sou o que sou. E eles queriam levá-lo para o apedrejamento, por ele ser um falso... Os líderes políticos, ele está se intitulando. Então nós temos essas 3 passagens falando justamente o Messias, o Criador, tentando, e esse é o link literário lá na frente, depois quando eu for falar na entrelinha, tentando vir salvar o povo e os líderes religiosos, que justamente nós vemos aqui no próximo parágrafo, os líderes religiosos e até mesmo pessoas comuns, constantemente interpretando mal e o rejeitando. E a tentativa dele, na verdade, ele está tentando salvar. É um grito de eu estou aqui para ajudar vocês e eles, não, você não é o Salvador, nós não te queremos como Salvador. Dá um tiro no salva-vida, né? Exatamente. Você joga um bote salva-vida e pega a arma e dá um tiro na boia. Dá um tiro na boia. Último ponto, gente, em certo sentido, o sentimento de Jesus era como um pai, ele traz uma outra alegoria, um pai que vê um filho rebelde precisando de ajuda, embora esteja disposto a dar tudo para aquele filho, ele o rejeita, demonstrando desprezo, talvez a única pessoa que poderia poupá-la da ruína. Aí nós temos uma outra pergunta, que é a pergunta 4, leia Mateus 23, 37, o que o texto nos diz sobre como Cristo se sentia a respeito da rejeição. Pergunte a si mesmo, abre aspas, ele se sentia mal por si mesmo, como costumamos nos sentir quando enfrentamos a rejeição, ou por outro motivo? No caso, qual? E o texto fala de Jerusalém, que mata os seus profetas, que apedreja os seus enviados, quis tantas vezes reuni-los como a galinha que recolhe os pintinhos sobre suas asas, e entretanto vós não quiseste. Então, a resposta, e qual seria esse sentimento? Não, ele está tentando bonita para Deus, né? Tentando salvar esse povo, que esse povo seriam seus filhos. Eu vi esses dias um vídeo nesses stories do YouTube que de vez em quando aparece, uma galinha e veio um gavião para pegar os pintinhos. E a galinha achou que ela avançou para cima do gavião, ela espantou o gavião e ela protegeu os pintinhos todos debaixo das suas asas, né? Que alegoria bonita para representar Deus, que alegoria bonita para representar Jesus. Uma galinha choca cuidando dos seus pintinhos. Sim. No último parágrafo, gente, o autor vai falar sobre esse aguilhão da rejeição, fazer uma comparação, fazer uma extensão, uma interpretação extensiva, estendendo a nós. Obviamente que essa rejeição é infinitamente menor, qualquer rejeição que você possa ter passado durante a sua vida é infinitamente menor a de Cristo. E por quê? Vamos raciocinar? Pense o seguinte, vamos pensar que você é uma baleia azul. Uma baleia azul enorme, toneladas e toneladas e toneladas. E você desiste da sua natureza de baleia azul para você se tornar um carrapato. Ou um verme, ou qualquer outro verme, assim, para salvar a vida daquele verme. E aquele verme, você chega para salvar esses vermes, lá no cantinho dos vermes, e os vermes simplesmente o rejeitam. Não, você não é nada disso, não queremos que você nos salve. Imaginaram?
Nossa, baleia azul, animalzão bonito, ele vaga por todo o planeta Terra. Gente, essa alegoria é infinitamente inferior ao que Cristo fez. Com certeza. É muito inferior. Imagine um ser que é maior do que todo o universo. Você olha para cima no céu, você vê todas aquelas estrelas. Gente, aquilo lá são só as estrelas visíveis. Nós estamos falando que cientistas hoje em dia falam em bilhões de galáxias. De galáxias, não estamos falando de sistemas solares. Cada uma com aglomerados de estrelas, né? Sim, fala de conglomerados galácticos. Nós estamos falando de vários conglomerados galácticos. Não se sabe ao certo nem quanto. O nosso planeta é o Carpato. E eu acho que ainda seria pouco. A gente é o Carpato É a do pulga Carrapato. do carrapato. Então imagine, esse ser, ele se esvazia. Bactériazinha que tá... O cocô do carrapato. Eu sou o vírus da febre maculosa que tá na presa do Carrapato. E esse ser enorme, ele se esvazia, se faz minúsculo. Ele não se, como o Alexandre falou, o planeta é o carrapato. Não é nem o ser humano, é o planeta. E ele vem para esse planeta para tentar nos salvar. Não tem alegoria no mundo que a gente consiga construir para mensurar precisamente o que ele fez. Deus é infinito, né? Exatamente. E o infinito às vezes é um conceito tão amplo, mas que na nossa cabeça a compreensão se dá como se fosse uma coisa... O infinito é muita coisa e não dá. Mas vamos lá, então agora com o Alexandre, terça-feira. Chega aí, já tá. Jesus no Getsemane. Seguimos, Jesus no Getsemane. Se você foi acompanhando, né, dia a dia, você viu que a gente passou por um Jesus nascendo humilde, pobre, por um Jesus crescendo na periferia da periferia, por um Jesus que quando começa o seu ministério é desprezado e que quando chega no auge do seu ministério é morto. A gente chega na lição de terça-feira, né, Jesus no Getsemane. E aí nós temos 3 textos base para a primeira questão. O primeiro está em Mateus 26, 39, que diz: se possível, passe de mim esse cálice. No entanto, não seja como eu quero, mas como tu queres. Depois, Marcos 14, 33 até 36, que vai dizer ali que Jesus sentiu pavor, que Jesus passou a angustiar-se. Ele diz: minha alma está triste até a morte. Ele pede a Deus que, se possível, passasse dele aquela hora. E em Lucas 22, 41 a 44, descreve um momento em que Jesus é fortalecido por um anjo e que o seu suor se torna em sangue. Enquanto tudo isso acontecia, os discípulos dormiam. Quer dizer, Jesus sofria com a dor de estar sendo rejeitado pelo mundo, Jesus sofria com a iminência da sua morte, e Jesus sofria com uma preocupação por aqueles discípulos que, ao dormirem, demonstravam quão pouco prontos eles estavam para seguir com o ministério depois. O momento de sofrimento de Jesus no Getsemane é um momento de sofrimento muito intenso. E quando nós vamos para o texto sagrado, ele diz: sozinho pisou o lagar. O lagar é o lugar onde se pisava uvas. E geralmente se pisa o lagar em duplas, porque uma pessoa da dupla consegue apoiar a outra e amparar a outra no momento de pisar o lagar. Pisar o lagar, entrar uma tigelona gigante de uva e pisar sozinho é muito difícil. E no momento do Getsemane, Cristo sofre sozinho. Até então, e tem um texto Desviado das Nações que é trazido na lição aqui, de que até esse momento Cristo tinha sido intercessor pelos outros, mas que agora ele ansiava por alguém que intercedesse por ele. Ele esperava que os discípulos orassem por ele, mas nesse momento de dor, o único que vem para interceder por ele é um anjo. A gente poderia descrever esses sintomas físicos aqui de Jesus. A gente poderia descrever como próximo de uma situação de pânico, em que o coração acelera, se tem uma sensação de morte, se tem pavor, se tem angústia. Já foram várias as mensagens que eu vi em que
se tenta explicar biologicamente, cientificamente, buscando na ciência médica, a morte de Cristo e entender o sofrimento de Cristo. Mas a questão do quebrantamento de coração. Quebrantamento de coração, né? Um sofrimento tão intenso que leva a uma fissura da musculatura cardíaca de fato. Mas, gente, não é por meio da medicina, não é por meio da biologia, não é por meio da psicologia, nem do pânico aqui no caso, que a gente vai conseguir diagnosticar o que estava acontecendo com Jesus. O que acontecia com Jesus foi um caso único. Não existe semelhante, porque não existe semelhante a Cristo, e não existe semelhante àquilo que Cristo passou, portanto. O que Cristo sofreu aqui é imensurável por nós. A própria natureza de Cristo, a sua própria pessoa, estava se rasgando no momento em que ele se separa do Pai. Ele, que sempre tinha sido um com o Pai desde o princípio, como diz o apóstolo João, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Quer dizer, Cristo é Deus e estava com Deus desde o princípio. E nesse momento a natureza divina se racha. Deus sofre. Deus se rasga. E é isso que estava acontecendo aqui no Getsemane. Essa dor é uma dor que nós não conseguimos entender. Agora o que a gente consegue entender é que essa dor, ela foi feita num ato de amor sem medida, pensando em todos aqueles que seriam salvos. Quando a gente vai para o livro de Salmos, no capítulo 22, que é os Salmos que o Ricardo trouxe do verso para memorizar, nós vemos que no final daquela oração ali, está a promessa de um grupo que viria, está a promessa daqueles que seriam remidos, está a promessa daqueles que iriam continuar pregando. E é na esperança desses, é no amor por esses que Cristo se submete a tanto sofrimento. Quer dizer, o que traz sentido para esse sofrimento é o nosso arrependimento e a nossa salvação. A gente pode caminhar para a lição de quarta também. Lição de quarta-feira tem por título Deus crucificado. E agora a gente vê um Cristo que foi vítima de tortura. Um Cristo que foi vítima de uma pena de morte injusta. Cristo foi torturado. O que Cristo sofreu aqui foi tortura. Ele foi torturado porque achavam que ele era bandido e achavam naquela sociedade que era justo que você torturasse um bandido. Achava que bandido bom era bandido morto. Achavam que bandido bom era bandido morto. E Cristo foi contado com os malfeitores. Surras, açoites, pregos cravados, uma dor física insuportável, mas, novamente, entender a morte de Cristo sendo esmagado pelo peso do corpo na cruz é insuficiente. Fazer o exercício do legista e dissecar tantos anos depois o corpo do Cristo para entender e identificar a causa mortes é insuficiente. Só me permitam, só não perder o fio. A gente falou que naquela época achavam que o bandido bom era bandido morto, como se, às vezes a pessoa que está ouvindo pode pensar uma coisa muito distante, milênios atrás, né? Gente, ainda hoje, quando se pergunta para um judeu, quando o judeu ele é mais simpático aos cristãos, não, Yeshua é um irmão nosso, mas ele não é o Messias. Quando a pessoa é mais simpática, um pouco mais coerente, né? Mas quando a pessoa é um pouco mais dura, e com a internet hoje a gente consegue ter contato com essas pessoas, não, ele era um demoniado e os nossos sábios, precisou, né? Os nossos sábios, o nosso tribunal o condenou, além de ele ser dos milagres dele vir do Beelzebu. Hoje em dia, tem judeus que falam hoje em dia, falam que o Sinédrio matou. E bandido, eles falam, bandido bom é bandido morto. Jesus morreu, mas ele era um bandido mesmo. Um bandido que utilizava de magia de demônios. Mas sabe, Ricardo, mais assustador do que o judeu é o cristão. Que repete. Que repete a mesma sentença. Eu lembro quando Cristo diz: quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. E assim, como você explica, né, que um país como o Brasil, um país batizado como sendo um país cristão, um país, né, onde você predomina a religião cristã,
E aí até hoje eu estava conversando com um amigo meu, ou seja, que ele estava colocando, né, da hipocrisia, eu falei, ó, lembre-se que quem matou Jesus foi justamente a igreja da época. Então hoje é a mesma coisa, né? Você vê assim, você vê os cristãos e muitas pessoas sinceras, às vezes olham para essa situação e falam assim, eu não vou ser cristão, porque é pastor cristão usando púlpito para pregar política, é pastor cristão mexendo em verbas, é igrejas focando no bem, na riqueza. Desviando dinheiro do MEC. Do MEC. Então, aí uma pessoa sincera olha isso e ela fala assim, eu não vou ser cristão, porque se seguir a Cristo é isso, eu não quero seguir esse Cristo. E não era só os líderes, não era só os cristãos da época, eram os líderes. Os líderes. A gente fala fariseu hoje no tom pejorativo. Na época, não. Eram os tops, né? Eram os tops. Eram os melhores religiosos da época, eram os fariseus. Mas sabe, quando eu olho para Jesus e eu olho para o grupo de desajustados que Jesus reuniu, porque os discípulos eram um grupo de desajustados, eram um grupo de fracassados, eram pessoas que não tinham conseguido seguir a carreira de estudo, eram pessoas que não tinham conseguido destaque social, eram pessoas que estavam lá trabalhando na lida diária, era uma pessoa que era vista como corrupta. Eram pessoas que estavam sentindo a ideologia do cotidiano. Ali eles estavam vivenciando o que o povo mesmo vivenciava e foram chamados justamente esses. Mas nesse grupo de desajustados, a gente consegue entender que ser judeu era mais do que o judaísmo pregava. Assim como talvez hoje, em grupos de desajustados, religiosamente desajustados, na medida de não estarem sabendo se identificar em que igreja estão, muitas vezes tem dúvidas e mais dúvidas do que certeza, mas vivem o cristianismo. E a gente está aqui, adventistas, nós somos um grupo de desajustados. Nós não guardamos o dia de guarda da maioria da sociedade. Nós não nos alimentamos com a maioria da sociedade. Nós não queremos o poder e os primeiros lugares com a maioria da sociedade. Ou não deveríamos querer. Nós não recomendamos que nossos membros concorram a cargos políticos com a maioria da sociedade. Ou não deveríamos recomendar. Nós não fazemos parte da bancada evangélica como a maioria da sociedade. Quer dizer... Ou não deveríamos fazer parte. Se nós caminharmos como Jesus caminhou, nós seremos um bando de desajustados hoje também. E sabe, Jesus Cristo já disse isso, vocês serão odiados por causa do meu nome. Sim. Jesus Cristo já disse, o Filho do Homem não tem um lugar para reclinar sua cabeça. Então quer dizer, ser cristão é mais do que ser de igreja. Assim como ser judeu no tempo de Jesus, era mais do que ir na sinagoga. Vamos voltar para o Deus crucificado de quarta-feira. A gente foi bem longe. O que eu queria dizer sobre a lição de quarta-feira é que, para além de fazer a autópsia de Jesus e entender exatamente do que ele morreu, coisa que a gente nunca vai conseguir entender, porque o que estava acontecendo ali não era apenas físico, mas era espiritual. E tudo que a gente tentar é especulativo? É especulativo, sem dúvida. Havia algo de sobrenatural acontecendo. O sofrimento caía sobre Cristo, o sofrimento caía sobre Deus, o sofrimento caía sobre toda a criação. E a gente percebe isso com muita clareza em Mateus 27, 45. Ao longo de todo Mateus 27, na verdade, a metade final do capítulo, em que nós temos sinais na natureza. Trevas sobre a terra, terremotos, o véu se rasga. Em Marcos 15, 38, o véu do santuário se rasga, quer dizer, põe-se fim à antiga aliança, enquanto meio de salvação. Põe-se fim à necessidade do sacrifício expiatório do cordeiro, porque o verdadeiro cordeiro já morreu. O tipo encontra o antitipo. Mas é interessante, e eu quero destacar isso. Só um detalhe interessante, que essa questão do véu quando se rasa, tem toda uma simbologia que a gente faz do santuário, pátio, a vida de Cristo. Aí, essa questão do véu se rasga é a visibilidade também se torna visível aquela faceta do plano de salvação que era invisível, que não se podia ver. No lugar santíssimo, né? A partir do momento do sacrifício de Jesus, porque agora ele iria ocupar o papel do Kohen Gadol, do sumo sacerdote. O tipo encontra o antitipo. Pode.
Mas o que eu gostaria de destacar é que no meio de tanta convulsão, no meio de tanto sofrimento, no meio de um momento em que a natureza urra, Respondia. em que a natureza clama, em que a criação sofre, nós temos salvação. Porque o mesmo terremoto, que é um grito da terra, que é um grito da criação, é o terremoto que abre sepulturas. E o mesmo Cristo que clamava na cruz do Calvário... E no momento que ele morre, muitos dos santos... ressuscitam. Então, quer dizer, o momento da dor de Cristo... E são vistos. E são vistos. E testemunham. E testemunham de Cristo. Quer dizer, o momento da morte de Cristo, o momento de dor de Cristo, é o momento de glória de Cristo também. Porque é ali que ele cumpre o seu propósito de salvação. Os santos ressuscitam. A gente não consegue saber quem exatamente ressuscitou. Quais ressuscitaram a gente não sabe. Eu imagino no meu coração que muitos dos profetas do Antigo Testamento ressuscitaram aqui. E subiram e se encontraram e se encontram hoje no céu com Jesus. Talvez até João Batista. Imaginamos, né? Aí, mas é especulação. Está no campo da conjectura. Mas eu imagino que pessoas que eram segundo o coração de Deus, né? Sim. Estarão com Cristo. Caminhamos agora para a lição de quinta-feira. Só rapidinho, porque sempre acontece, quando a gente fala desse texto, sempre aparece alguém que escreve aqui embaixo sobre esse assunto. Então, já adiantando, no texto bíblico, gente, vocês vão encontrar que na morte de Cristo, o túmulo de muitos dos santos se abre. Mateus 27, 52. Isso, é na morte. E na sua ressurreição, muitos são vistos. E muitos saem do túmulo e são vistos pela cidade, depois da ressurreição. Então vocês encontram essas duas passagens, uma não exclui a outra. Lição de quinta-feira, o Deus sofredor e seus seguidores. E agora a gente vai chegar aqui naquela ideia que estávamos desenvolvendo antes, de um bando de desajustados. Se você quer conforto, se você quer ocupar os primeiros lugares, se você quer sucesso, se você quer chegar numa igreja e as pessoas virem te cumprimentar com deferência, se você quer ser recebido pelo prefeito da sua cidade com deferência, se você quer ser chamado na associação comercial como o pastor fulano, como o ancião Beltrano, como o diácono, como esse ou aquele, se você quer isso, sai da igreja, irmão. Se você quer isso, você está no lugar errado. E para de seguir Jesus também. Vai para a maçonaria que você acha com mais facilidade lá. Quem quer poder, quem quer influência, glória, quem quer glória, vai para a maçonaria. O objetivo deles é esse. Pelo menos seja honesto, poxa. Jesus Cristo diz que se fizeram tal coisa comigo, imagina o que vão fazer com vocês? Quando a gente vai para Atos 14, Paulo diz: por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Em Filipenses diz que nós devemos crer e padecer por ele. E por fim, em Timóteo, 2 Timóteo 3 vai dizer: os que querem viver em Cristo padecerão perseguições. Então quer dizer, se você quer glória, meu filho, se o que você quer é sucesso nessa vida, linha na pipa. Vai atrás de um partido político, vai atrás vai para uma maçonaria, vai para uma igreja que não seja uma igreja verdadeira, porque se você seguir a Jesus, você vai ser perseguido. Se você seguir a Jesus, você não vai ter glória. Se você seguir a Jesus, não vão bater palma para você, porque a sua glória, a glória que te espera, não é nessa vida. A glória que te espera e a coroa que te espera não é uma coroa que ser humano vai pôr na sua cabeça, não. A coroa vai ser colocada na sua cabeça pelo próprio Cristo. E você vai fazer o que com essa coroa? Ciente da sua indignidade, você vai depositar essa coroa aos pés de Cristo um dia. Porque você sabe que é a Ele, é só a Ele toda a glória. Então Cristo sabia que Ele, o Deus sofredor, o servo sofredor, teria discípulos que também seriam sofredores. E que competiria cada um desses discípulos em algum momento dar o seu sangue, dar a sua vida, dar o seu conforto, dar o seu sofrimento pela pregação do Evangelho. João 10, 28,
Romanos 6:23, Tito 1:2, 1 João 2:25. Em todos esses textos nós temos a mesma expressão: vida eterna, vida eterna, vida eterna, vida eterna. O que traz sentido para o nosso sofrimento, o que traz sentido para o sofrimento de Cristo na cruz do Calvário, e ampliando agora, o que traz sentido para todo o sofrimento vicário ao longo da vida de Cristo, no nascer humilde, no crescer rejeitado e no crescer alguém que era estranho aos homens por ser bom demais, estranho aos homens porque com a sua justiça acusava-os dos seus pecados. Isso era terrível. Imagina você contemplar Cristo e ver em Cristo tudo aquilo que você não é e ser acusado constantemente pela simples presença de Cristo, em ser rejeitado pelos seus, em ser ameaçado de ser apedrejado e por fim morrer na cruz. Em todo esse sofrimento, o sentido está na vida eterna. Se Cristo sofreu o que ele sofreu pensando em dar a vida eterna para ti e para mim. Se a gente vive nossa vida de sofrimento, que nos traz conforto e consolo nessa vida de sofrimento, é a perspectiva da vida eterna. Paulo diz que se isso não for verdade, nós somos os mais infelizes dentre os homens. O que nos traz consolo não é a glória passageira. O que nos traz consolo, o que nos traz alegria, o que nos traz conforto não é o poder. O que nos traz conforto em meio à tribulação é a promessa de uma vida eterna. É na disposição de Cristo de suportar o nosso castigo que está a nossa paz. Valeu, né, Alexandre, agora presencialmente aqui, né, conosco, os três gravando. E agora, então, nós teremos aqui as entrelinhas. Deixa eu colocar aqui, então. Vai lá, O Sinaleiro. Bom, gente, Charles Dickens, 1866, rapidamente um pouco da história dele. Tem uma biografia dele que conta, ele era o pai dele era completamente louco, alucinado, vivia em cadeia, coisa e tal, e desde muito cedo ele teve que botar a mão na massa para sustentar a família, para cuidar da família. Nesse livro ele fala que ele tem uma mágoa porque uma das irmãs dele, ela era música e os pais se esforçaram para ela fazer as aulas dela, coisa e tal. Enquanto isso ele trabalhava no pesado, gente, trabalhava na indústria, ele novo, trabalhava lá nas minas, era um trabalho pesado, mas, por um outro lado, ninguém se lembra dela, né? E dele, ele entrou para a história e, diga-se de passagem, os seus livros eram famosos já na época dele, não foram depois, não. Ele se tornou escritor famoso em vida, não depois, como muitos tantos autores. Vamos propriamente para a história. É uma historiazinha rápida, é um conto bem rápido, que tem dá para fazer uma aplicação ali com o que a gente falou hoje, que é aquela coisa de alguém tentar salvar, né? Então começa a nossa história, o narrador, que propriamente não apresenta ali o nome, ele tinha o costume de caminhar durante as tardes ali perto ali dos trilhos do trem. E tinha uma região que era meio íngreme assim, ele sempre caminhava ali perto. Certo dia ele chega lá na beira e ele vê que lá embaixo tem uma casinha, que é justamente do sinaleiro, a pessoa que... E ele grita lá de cima, tem alguém aí? Tem como descer aí? Ele tem curiosidade, né? O sinaleiro trata ele meio ríspido, coisa e tal, mas com o tempo ele aceita. O sujeito vai lá, desce, começa a conversar com ele, o sinaleiro olha para ele como se ele fosse uma assombração, é meio frio com ele, mas eles vão conversando, e eles combinam de vir numa outra vez, e o sinaleiro fala, não, eu vou te explicar o porquê que eu estava tão arredio, porquê que eu... E ele volta, ele começa a explicar a linguagem dos sinais do trabalho dele, o que ele aprendeu ali, porque ele trabalha tem várias máquinas, né, que ele tinha que dar o sinal para o maquinista do trem, se tinha algum perigo, se tinha alguma coisa. Então tem toda uma linguagem típica do trabalho dele, ele explica tudo aquilo, as máquinas, coisas e tal, e daí ele explica o porquê que ele estava arredio, porque ele fala o seguinte, que já tinha acontecido com ele uma coisa parecida, de ele ouvir uma voz lá de alguém chamando ele olha para a pessoa está com a mão no rosto, cobrindo o rosto, e com a outra mão está sacudindo, dizendo, sai do trilho do trem, sai daí, querendo
salvar, mas ele não está no trilho do trem, ele não se vê no trilho do trem, não se enxerga ali no trilho do trem. E ele dizendo isso, né? E naquele mesmo dia que apareceu aquele ser, que ele não sabe explicar o que seria aquele ser, houve um acidente no trem e várias pessoas do vagão se machucaram gravemente, outras tantas morreram. E num outro dia, numa outra oportunidade, a mesma coisa. E aquela voz, sai daí, tá vindo o trem, você vai ser atropelado, sai daí. E ele não entende, porque ele não está de novo no trilho do trem. E ele simplesmente não estranha, mas também exatamente naquele mesmo dia, uma pessoa, uma mulher, dentro de um vagão do trem, ela morre. Então ele já está assustado. Aí o cara suspeita da sanidade mental dele, fala, olha, eu vou trazer um médico aqui, até por uma questão de segurança, porque ele era uma peça importante daquela engrenagem, né? Eu vou trazer um médico aqui, o cara não se opõe, mas acha que não vai ter problema nenhum. No outro dia ele volta. E ele vê uma pessoa fazendo um gesto parecido, a mesma coisa, com a mão no rosto e dando sinal para um grupo. Ele desce, vai lá e vai conversar com aquela pessoa. No começo ele tem medo, será que é uma assombração? Mas não é, é uma pessoa mesmo. É uma pessoa mesmo e essa pessoa explica que houve um acidente. Houve um acidente lá no trilho do trem, morreu uma pessoa, que ele tentou de tudo para dizer para a pessoa sair do trilho do trem, não saiu, e quando ele chega, ele tira o momento, é o sinaleiro. É o sinaleiro que tinha morrido. Gente, esse pequeno conto, se a gente pode criar uma alegoria, é mais ou menos isso. É o Cristo, é o Eterno dizendo, sai do trilho do trem, o trem está vindo, sai do trilho do trem, você vai morrer, você vai ser atropelado. E a gente não sai do trilho do trem. Bom, essa é essa nossa entrelinha de hoje, gente. Legal, direto ao ponto. Bom, pessoal, não terminou ainda, não se esqueça, nós temos aqui ainda para encerrar, o nosso amigo apareceu aqui, o Marcos André, ele traz então para nós agora as perguntas para a discussão de sexta-feira. Então, Marcos, encerra para nós essa lição com as suas perguntas e também com uma oração. Muito bem, chegamos à parte de sexta-feira, aquela parte onde nós encontramos as perguntinhas para a nossa consideração a respeito do que estudamos na lição. E a primeira pergunta diz assim: saber que Cristo sofreu mais do que todos nos ajuda a enfrentar os nossos sofrimentos? O que os sofrimentos de Cristo em nosso favor devem significar para nós? Aí tem um texto que diz assim: todo sofrimento que constitui o resultado do pecado foi lançado no coração do inocente Filho de Deus. Bom, duas coisas nós precisamos considerar sobre isso. A Bíblia fala sim que nós seremos perseguidos e que nós vamos sofrer pelo nome de Cristo. No entanto, a Bíblia em nenhum lugar diz que nós devemos nos conformar com o sofrimento. O próprio Cristo, diante da cruz, diante do momento ali, ele orou ao Pai pedindo que passasse dele aquele momento, aquele cálice. Então não devemos de maneira nenhuma nos tornar conformados com o sofrimento. A Bíblia diz que nós devemos nos conformar com a boa e agradável vontade de Deus, que é o Éden, é o céu. Isso deve ser o motivo da nossa conformidade, mas não devemos nos conformar. Então, se você está num relacionamento que te causa sofrimento e não há outro meio de você se livrar desse sofrimento, fazendo os ajustes necessários dentro desse relacionamento, desse trabalho ou coisas desse tipo, você precisa buscar em Deus a solução para que você possa deixar de sofrer. Então, mesmo aquelas angústias que Deus permite, nós devemos buscar solução, nós devemos buscar alívio. Outro aspecto que nós aprendemos aqui com o sofrimento de Cristo e com a vitória de Cristo sobre o mal, principalmente, é que todo sofrimento, por mais que seja grandioso, daí não há métrica para sofrimento. Existe uma frase que diz que a maior dor que existe é aquela que nós estamos sentindo agora. Se você está sentindo uma dor de dente, essa é a maior dor que você considera nesse momento. Se você está sentindo dor de cabeça, esse é o maior incômodo para você nesse momento. Então, nós não devemos criar parâmetros para sofrimento. Não existe parâmetro aceitável para sofrimento. No entanto, o que nós devemos pensar é o seguinte, que a vitória de Cristo proporcionou que todos os sofrimentos, todas as angústias fossem passageiras. A vitória de Cristo proporcionou que brevemente Jesus Cristo volte para nos salvar de toda angústia, de todo mal que pode existir nessa terra. Pergunta número 2 diz assim: os sofrimentos de Cristo se assemelham aos nossos?
há diferença. O que podemos aprender com o modo pelo qual ele lidou com esses desafios? Bom, já falei, né, como ele lidou diante da morte, diante da angústia, diante do sofrimento. Ele foi ao Pai e pediu que passasse dele esse cálice. Nós também devemos fazer isso, né, segundo a vontade de Deus. E o que é diferente no sofrimento de Cristo? É o fato de que ele sofreu pelo afastamento do Pai. E isso muitas vezes não nos causa horror. Às vezes, quando nós estamos em pecado, ou seja, afastados de Deus, nós queremos nos afastar ainda mais. Nós nos afastamos da igreja, nos afastamos dos irmãos, nos tornamos críticos da igreja e dos irmãos, nos afastamos até mesmo da comunhão através da Bíblia, através da oração. Então isso deve nos angustiar, isso e sim deve nos angustiar, né? Pergunta número 3. Quais são as promessas bíblicas favoritas, as suas, né? Promessas bíblicas favoritas, às quais você se apega em meio à tristeza e à dor? Escreva-as e reivindique para si e compartilhe com a classe. É importante que você tenha, né, as promessas de Deus. Não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais sofrimento. A ideia de que Cristo venceu por nós. Isso deve permear nossa mente, o nosso coração, especialmente nos momentos bons, para que possamos depois nos lembrar nos momentos de angústias, né? Pergunta número 4. Resuma os destaques da lição do trimestre. Quais perguntas foram respondidas? Quais questões permanecem sem respostas? Como ajudar as pessoas a resolvê-las? Bom, essa é uma pergunta pessoal, é uma pergunta que cada pessoa pode aí responder, né? Para mim, o que eu aprendi muito com esse trimestre é o fato de que todo sofrimento, por mais grandioso que ele seja, ele é passageiro e ele tem sua função. Dá para aprender alguma coisa em meio ao vale da sombra da morte, em meio ao sofrimento. Então, toda angústia, todo momento de tristeza que você passar ou que eu estiver passando, nós podemos pensar sobre isso. Senhor, o que o Senhor deseja me ensinar com esse momento de angústia? E o pensamento que deve nos nortear é que tudo é passageiro, tudo vai passar. Então devemos nos preparar também para os momentos bons, para os momentos de bonança. Depois da tempestade sempre vem a bonança. Então, se você está passando por algum momento de sofrimento, algum momento de angústia, ore a Deus, coloque a sua vida mais uma vez diante de Deus e faça com que a sua vida seja um testemunho para as pessoas que estão ao seu redor da glória de Deus e do quanto você confia no nosso Salvador. Vamos orar? Santo e bom Deus, muito obrigado por esse trimestre, por essas lições que nós tivemos aqui. Te pedimos, Senhor, nesse momento, que o Senhor alivie o nosso sofrimento, faça passar de nós o cálice, mas que, segundo a Tua vontade, também possamos aprender com os momentos de angústia, com as tristezas, com os momentos de desafios que vamos passar. Nós te pedimos que o Senhor abençoe cada pessoa que nos acompanhou aqui nessa lição e também, Senhor, aquelas pessoas que não tiveram oportunidade, mas que necessitam do Teu cuidado, que o Teu Santo e Bom Espírito esteja ao lado delas, consolando, dando o ensinamento que elas necessitam. Nós te pedimos isso por Jesus. Amém. Obrigado, amigos, e até a semana que vem com mais um estudo da Palavra de Deus e com uma nova lição para um novo trimestre. Bom, pessoal, então encerramos aqui nós três, mais o Marcos André, nós quatro aqui então, né? Encerramos essa série que nós estudamos sobre Provados pelo Fogo, sobre o crisol e vários aspectos, várias pessoas no crisol. E convidamos vocês então, né, já para a próxima temporada, que o Entre Linhas vai estar firme e forte. Deus atendendo as suas orações, nos fortificando, estaremos firmes e fortes aqui. Vida, morte e eternidade, que é a próxima lição que nós vamos estudar. Beleza, pessoal? Então, se cuidem, fiquem com Deus. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.